Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de janeiro de 2021. Dicas para mudar seus hábitos, parte 4. Michele Franzoni escreve em seu blog Dicas da Mimi: gente, mudar os hábitos que nos prejudicam não é uma tarefa fácil ou rápida. Eu bem sei disso, mas é possível. O primeiro e principal passo de qualquer mudança é querer mudar, se comprometer e persistir. São anos e anos repetindo o mesmo comportamento no piloto automático enraizados no nosso subconsciente. Não será da noite para o dia que a mudança vai acontecer. Se é uma mudança duradoura que você quer, foque nesse objetivo e persista. Os especialistas indicam que a melhor forma de mudar de hábitos é na verdade substituí-los por hábitos melhores. Se policiar e repeti-los constantemente, exatamente o que diz uma famosa citação de Aristóteles: somos aquilo que fazemos repetidamente. Se em 2020, uma das suas metas é emagrecer, saiba que mudar seus hábitos é essencial, e para te ajudar nessa caminhada, preparei dicas que poderão ser bem úteis nesse processo. Veja abaixo e não se esqueça de me contar o que achou desse post e se ele te ajudou de alguma forma, quero muito saber. Faça anotações a respeito do seu hábito. Identifique o que te faz fazê-lo, quantas vezes isso acontece e o que de bom ele te traz, qual a sua recompensa. Você precisa saber com o que está lidando. Após identificar os hábitos que deseja mudar e os motivos que te levam a ele, é hora de criar um plano de ação. Planeje com cuidado qual o objetivo da mudança e como você vai colocá-la em prática. A melhor forma de eliminar um hábito ruim é substituindo por um novo. Se você quer mudar o hábito de comer doces depois do almoço, substitua-o por uma fruta, ou um doce fit. Fuja de algumas situações que podem comprometer sua consistência, principalmente no começo. Por exemplo, se seu objetivo é parar com o excesso de doces, não vá por um tempo em aniversários infantis. Não espere ter sucesso sempre, haverá deslizes, mas não desanime, comece de onde parou e siga. O sucesso pertence àqueles que não desistem. Comece com um hábito fácil. Ao invés de fazer academia 5 vezes na semana, comece com apenas 3 dias e vá aumentando aos poucos. Não tente mudar vários hábitos de uma vez, isso pode dificultar muito e colocar todo o processo a perder. Na crônica do amanhecer anterior esclarecemos sobre os vícios que são mais fáceis de extirpar, agora vamos nos aprofundar mais, pois também temos defeitos. Na pergunta 908 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más. As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Ney Prieto Pérez, no livro Manual Prático do Espírita, esclarece e colabora de alguma forma com o diagnóstico que, pessoalmente, cada um pode fazer dos defeitos que se acham mais acentuadamente incrustados no próprio íntimo. Muitos deles, às vezes, constituem verdadeiro obstáculo para nosso avanço evolutivo. Sabemos que, conhecendo as características peculiares de cada um desses defeitos, será mais fácil identificá-los e combatê-los. Devido aos envolvimentos que obstruem a nossa consciência, temos, às vezes, reais dificuldades em decifrar as artimanhas e tramas inconscientes,
muitas delas até sugeridas hipnoticamente pelos irmãos invisíveis, que se apoiam nas nossas fraquezas. E então, titubeamos, nos deixamos levar e nos desequilibramos. Conhecendo nitidamente como se manifestam em nós o orgulho e a vaidade, a inveja e a avareza, o ódio e a vingança, o personalismo, a agressividade e a maledicência, a intolerância e a impaciência, podemos registrar mais rapidamente as ações de cada um deles e iniciar de imediato a luta interior para controlá-los, podando as suas interferências, bloqueando a sua propagação e diminuindo as suas consequências desastrosas. É condição de sucesso, numa batalha, conhecer o melhor possível os nossos inimigos, suas tendências e modos de agir, para não sermos tomados de surpresa e não sucumbirmos aos seus ataques. O preço da liberdade é a eterna vigilância, antigo ditado militar, aplica-se inteiramente à batalha que realizamos nos campos da luta íntima. Para estarmos libertos das investidas dos nossos próprios defeitos é imperioso que nos vigiemos sempre, conhecendo os perigos a que estamos sujeitos nas oportunidades em que cedemos terreno, abrindo brechas à sua livre ação. Vamos conhecer melhor esses nossos defeitos, retratando bem as suas particularidades, localizando em nós as ocasiões em que estamos vulneráveis a eles e, assim, nos afastando dos momentos propícios às suas manifestações, para não sermos mais envolvidos pelos seus tentáculos, nem cairmos nas suas perigosas teias. Evidentemente, para vencermos nossas más tendências e nossos defeitos, necessitamos daquela ferramenta muito importante, a vontade. Já refletimos um pouco sobre a vontade e vimos que ela é a tradução do nosso querer diante de algum propósito. Quando queremos ou desejamos algo, movimentamos interiormente o impulso da vontade, que se caracteriza numa disposição de conseguir, de obter. Segue-se, então, o esforço que desenvolvemos nesse trabalho de conquistar o que idealizamos. Verificamos, no entanto, que o nosso querer, principalmente no terreno dos ideais transformadores, quase sempre não passa de impulsos fugazes, passageiros, fracos e indecisos. Diante dos primeiros impedimentos, que são importantes testes para pormos em prova nossa vontade, abandonamos a juta, largamos aquela ferramenta e caímos nos mesmos erros. Mas a queda está no início do aprendizado de qualquer um. Comparando-se a base de apoio dos seres humanos, bípedes, com a dos animais, quadrúpedes, vemos que, ao nos tornarmos eretos, humanos e racionais, a insegurança, até mesmo do equilíbrio físico, é uma condição própria do homem. O homem cai quando começa a andar, quando ensaia os primeiros passos ao erguer-se sobre si mesmo, evoluindo da fase do engatinhar, imitação do quadrúpede, com pouca mobilidade e relativo domínio de si mesmo. O nosso processo de transformação progressiva é igualmente semelhante. Quando nos dispomos a ser melhores e a crescer espiritualmente, precisamos contar com as quedas, pois elas são parte da nossa experiência. São elas que nos fortalecem a vontade, ensinando-nos a ter persistência. São as quedas responsáveis pela continuidade da luta por realizar algo. Somos aquilo que realizamos e não o que apenas prometemos realizar. E é imprescindível, para nossa firmeza e segurança, aprender a cair, saber os riscos e perigos que corremos, conhecer as ameaças ao nosso equilíbrio, conviver conscientemente com aquilo que pode nos derrubar, pois, desse modo, tornamo-nos capazes de nos afastar de áreas movediças. Somos, ainda, biologicamente frágeis e espiritualmente imperfeitos. Somos todos aspirantes ao equilíbrio, e o conhecimento é o meio de atingirmos nosso objetivo.
Pedro de Camargo Vinícius, em seu livro Mestre na Educação, nos mostra, no capítulo 20 Querer é Poder, que há muita gente que procura com afinco realizar seu querer, por este ou aquele meio, desprezando precisamente o processo seguro de êxito saber. Daí os fracassos, o desânimo, a descrença e o pessimismo de muitos. E no final conclui saber é poder, repetimos. Aquele que sabe, pode. Aquele que quer, e ignora a maneira de realizar seu querer, não pode coisa alguma. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.